Saudações a toda a Legião do Bem em todo o Brasil, para o bem do Brasil. Este é o ano da nova terra pura, pelo menos é o que se espera. Que haja uma grande revisão de todos os contextos, de todas as opiniões, de todos os pensamentos e sentimentos que sejam aplicados de verdade. E hoje eu quero receber um homem e uma mulher, duas pessoas do bem, botando o pé na estrada em sua aventura mais sensacional, que é assumir a responsabilidade por aqueles que pensam que são responsáveis por tudo. E às vezes eles são enganados também. Vou homenagear a mulher, uma mulher que eu acompanhei algumas entrevistas dela essa semana. Parece até que nós somos gêmeos siameses. Eu nunca vi tantas coincidências de postura e pensamento. Pensamos exatamente isso. Estou falando da Dani Marques. Mulher sabe muito do que ela faz. Tem uma convicção de ferro. Ela pode até errar, mas ela tem uma convicção de ferro. Eu fiquei muito encantado com as opiniões dela e eu sou parceiro apoiador, viu, Dani? Conte comigo. Posso fazer muita coisa não, mas se eu puder te ajudar, você pode contar comigo, que nossa aliança para a mudança, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um país mais feliz para todas as pessoas, com menos choques e mais relax, ok? Recebendo hoje duas figuras importantes dos dois níveis da República. De um lado, eu vou começar por ela, porque obviamente que ela merece a nossa reverência. Não que você não mereça tanto, viu? Mas Carol Fleury, prazer em Oh, recebê-la aqui com amor, carinho e muita esperança na sua jornada, viu? prazer é todo meu estar aqui com esse grande comunicador, esse homem que eu admiro muito, né? Prazer. Obrigado. O grande é por conta dela. Presta atenção. Ah, Nelson Neto, Nelsinho. Por que te chamam de Nelsinho na rodoviária, da rodoviária? Como que é isso? Me conta essa história aí, grande comunicador da era digital. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de estar com a Carol, essa mulher incrível, que eu tenho certeza que, uma vez eleita, vai fazer história pelo Distrito Federal, na Câmara Federal. Mas, cara, na rodoviária com o Nelson Neto, ele nasceu do desejo de dar voz aos moradores do Distrito Federal, às lideranças comunitárias, e estar próximo dessas pessoas, entender as demandas, né, para que, quando chegasse o período das eleições, a gente chegasse preparado, entendendo profundamente quais são as dores e com propostas reais para a solução, para sanar essas dores dessas lideranças, desses moradores, das agora 36 regiões administrativas do Distrito Federal. 37, né? Agora, foram duas novas, né? Agora, 37. O seu nome de urna será o Nelson Neto ou será o Nelsinho da rodoviária? Nelson Neto. Nelson Nelson Neto é o Neto. nome de urna. Ok. O na rodoviária, na verdade, é na rodoviária com Nelson Neto. Ah, tá, entendi. É Isso. uma espécie de caravana que tu carrega, né, nas costas, né? Isso, exato, exato. O projeto começou lá na rodoviária. A Bom, ideia era Nelson, entrevistar as pessoas lá, né? Então, nasceu lá. legal. Vamos só passar aí que o Nelson é pré-candidato ainda, porque a convenção de vocês é no dia 4, Dia 1º, dia sábado. 1º, desculpa. Eu tive ontem com a Michelle, estava toda preocupada com aquele jornal que ela pregou na porta lá para falar da convenção, né? Rapaz, aquela mulher criteriosa. Ela conferiu umas 35 vezes aquele lá para ver se não tinha nenhuma letra fora do lugar, né? É legal isso, né? E o Sim. Nelson é pré-candidato a deputado distrital pelo PSD, né? É isso, Nelson? Isso, pelo PSD, exatamente. Ok. E a moça que eu apresentei primeiro, ela é pré-candidata
a deputada federal, até Isso. o dia 1º, porque a partir do dia 1º eles serão candidatos, e aí a conversa muda tudo, aí vão falar com você olho no olho, falar um monte de coisa que a gente queria falar há muito tempo, não fala, né? E eu recebo com muito carinho, a Carol também é do PSD, Carol? Também do PSD, e é um prazer estar aqui com o meu amigo do PSD, o Nelson Neto, que já faz esse trabalho incrível e a gente tem certeza que vai poder fazer muito mais. Muito bem. Então, sim, vocês podem ficar bastante à vontade, porque por enquanto não tem nada oficial aqui, certo? Nós estamos tendo uma conversa, eu e os futuros representantes do meu povo que vão cumprir o artigo 1º da Constituição Federal, ou pelo menos lutar por ele. Né? Todo poder emana do povo e esse nome deve ser exercido. Nossa Constituição determina o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão e o processo legal. Esse Brasil é o Brasil dos sonhos, né? Carol, quem é você? Apresente-se aí para os seus eleitores, como diria o meu parceiro, o Cláudio Avelar, que hoje está em viagem, né? Mas breve vai estar com vocês também. Então, Carol, né, eu sou nascida em Manaus, mas vim para Brasília muito novinha, né? Então, sou uma brasiliense de coração. Eu sou formada em ciência política pela UNB, com mestrado em economia. Sempre gostei muito da participação política, eu fui presidente de centro acadêmico desde a escola, então sempre entendi que essa representação ela é necessária, que a política é mesmo o caminho de transformar a vida das pessoas, que é esse canal. Trabalhei minha experiência muito grande no processo legislativo, Câmara, Senado, fui secretária de Assuntos Parlamentares da Presidência e, por último, agora estava na Secretaria do Entorno com o nosso governador Caiado, né? Esses municípios que fazem divisa com Brasília, né, com o Distrito Federal, uma Secretaria de Desenvolvimento Regional. E aí foi uma grande escola e que motivou muito realmente essa entrada para a política efetivamente, porque a gente vê que onde tem gestão, onde a gente leva oportunidade para as pessoas, elas reagem muito bem nas mais diversas áreas, né? Então, essa experiência, né, foi muito importante, um grande desafio à mobilidade, então é uma pauta nossa, porque as pessoas precisam ter mais tempo para viver bem, né? Então, esse é um pouquinho da Carol. Muito obrigado. Nelson, você até meio que começou a responder essa pergunta, né? Que geralmente é feita para todas as pessoas que a gente coloca aqui, mas conclua o seu raciocínio sobre isso. Quem é você? E represente-se para a grande legião de fãs que vão virar eleitores. Né? Esperamos. É isso. Muito disso Bem, também. Ney, o Nelson Neto, ele veio morar... Eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro. E eu morei em Brasília em 3 oportunidades. Meu pai era militar, veio morar aqui em 1984 pela primeira vez, voltou para o Rio de Janeiro em 86, 92 nós voltamos para cá, ficamos até 93, eu fui embora e voltei sozinho para o Distrito Federal, para Brasília, por gostar muito da cidade, em 1995. Então, tem 31 anos que eu estou em Brasília. Eu sou formado em Relações Públicas, me especializei em marketing, construí a minha carreira profissional no cooperativismo de crédito, onde tive passagens por várias áreas lá dentro, até me tornar um gestor de marketing dentro da cooperativa. Nos 2 últimos anos, eu estive como diretor de radiodifusão privada do Ministério das Comunicações, o que também me deu a oportunidade riquíssima de conhecer a iniciativa pública, né, nas suas entranhas. Então, foi uma experiência muito bacana, tivemos um resultado muito satisfatório, bastante acima do resultado da gestão anterior, com um reconhecimento do setor de radiodifusão do Brasil. Isso foi muito bom para mim. E, paralelo a isso, a gente tem o projeto, que é o Na Rodoviária, que a gente falou agora há pouco, Na Rodoviária com o Nelson Neto, que nasceu exatamente do desejo de dar voz, né, às pessoas, aos moradores do Distrito Federal, e caso decidisse vir candidato em 2026, chegar aqui preparado, munido de informações que pudessem balizar o nosso mandato dentro da Câmara Legislativa. Ok.
O nosso diálogo ele não vai ser muito simples de compreender e de passar, porque são competências diferentes. E é uma tentativa que eu estou fazendo de levar ao povo a compreensão dessas competências e como elas podem se harmonizar e produzir um resultado. Porque quando vocês se unem, você distrital, ela federal, numa jornada dessa, vocês têm visões nos dois sentidos, né? Porque o lugar é aqui, mas o resultado está numa prateleira acima, né? Vou começar com você de novo, Nelson. Como você imagina que será conduzida essa relação com a Carol e com a Câmara dos Deputados para atender algumas demandas da maior importância que hoje assolam Brasília depois de muitas maluquices que foram adotadas? Ney, eu costumo dizer que as nossas pautas, as minhas e as da Carol, elas são complementares. A Carol ela tem uma experiência muito vasta no entorno, pela passagem dela lá na Secretaria do Entorno, né, junto com o Caiado, e ela tem uma defesa que hoje é algo que incomoda muito o morador do Distrito Federal, que é a questão da mobilidade, né? Passagens caríssimas de lugares onde você está ali, uma rua que divide Goiás e Distrito Federal. De um lado você paga R$5 de passagem, do outro lado você paga 11. Então a Carol tem essa pauta, que é uma pauta muito forte. Do lado de cá, a gente tem as pautas que vão se somar às dela, que são... Eu preciso dizer para as pessoas o seguinte, Ney. Historicamente, nós nunca elegemos um candidato do Plano Piloto. Eu venho com essa bandeira. O Plano Piloto tem muitas demandas que elas acabam ficando à margem dos próprios deputados distritais dentro da Câmara Legislativa. Então, a gente traz pautas hoje que são importantes, como a insegurança, né, como a mobilidade da Carol, porque o Plano Piloto hoje está ficando intransitável, a especulação imobiliária, que, infelizmente, continuam tentando fazer com que essa pauta cresça, ela vai trazer um problema de mobilidade para o Plano Piloto. A gente sabe que o nosso futuro governador do Distrito Federal, eu tenho certeza absoluta de que o Arruda vai conseguir vencer essa eleição, uma vez consolidada a sua candidatura agora no dia 1º, eu tenho certeza que ele vai mudar essa história. Há 15 anos nós não temos uma alteração aqui no Distrito Federal com relação ao metrô. O metrô não cresceu. Na verdade, tentaram sucatear o metrô para poder privatizar, que é o que normalmente se faz, né? E o Arruda, a Carol, eles têm esse desejo de mudar essa história no Distrito Federal. A região norte aqui do Distrito Federal, a gente sabe que tem uma carência muito grande, né, com relação a transporte público. Então, a questão do VLT, que se tem o desejo de trazer, né, saindo lá do aeroporto, vai passar pela W3, né, isso é muito importante para a gente. Então, as nossas pautas elas se consolidam, e eu acho que essa questão de ser o candidato do Plano Piloto se soma ao trabalho dela no entorno, né? Então, a gente tem um trabalho a fazer, a gente tem uma missão, e o nosso compromisso é exatamente juntar essas nossas pautas, essas nossas demandas, e aí, é claro, a gente não pode esquecer da saúde, que está sucateada no Distrito Federal também, a gente não pode esquecer da educação. Essa semana eu gravei uma matéria com concursados, aprovados no concurso de 2022, que até hoje não foram nomeados, né? Então, a gente tem uma questão importante. E a gente vai falar mais para frente sobre o Banco Master, eu quero falar sobre isso aqui, se você me der a oportunidade. A gente sabe que o Distrito Federal está quebrado, e a gente precisa de pessoas comprometidas. São 14 deputados distritais dentro da Câmara Federal, e a gente precisa ressaltar, a população precisa saber disso, que votaram a favor da compra da carteira podre do Banco Master. E teve deputado distrital que veio à tribuna dizer que votou de boa fé. Um deputado distrital não pode votar de boa fé. Ele tem que ter a convicção daquilo que ele está aprovando, daquilo que ele está trazendo de benefício ou de malefício para dentro do Distrito Federal e para a população do Distrito Federal. Okay. Carol Fleury, eu não vou lhe chamar de excelência ainda. Brevemente, não poderíamos fazer ainda, isso. Né, Ney? Ainda. Você já conhece bem o sistema congressista, especialmente no campo da Câmara dos Deputados, para fazer uma avaliação de todas essas pautas que estão
vão emergir assim como se fosse um tubo, né? E como você pensa caminhar dentro daquele labirinto para atender essas demandas e não ser uma frustração para toda essa legião que está à sua volta agora. Isso, Ney, conheço bem a Câmara ali, Câmara, Senado, Congresso, a presidência também nessa articulação que é tão necessária entre o Executivo e o Legislativo, né? Acredito que até essa escolha minha e do Nelson Neto pelo PSD, né, também contribui muito para isso, que é um partido hoje que tem a terceira maior bancada e nós vamos crescer, né? Temos muito otimismo de crescer essa bancada no Congresso, né, ter o governador também aliado do partido, governador Arruda, eleito, ajuda muito, porque aí nós fazemos, como o Nelson bem colocou, a questão complementar, né? Então a gente consegue chegar realmente nas três esferas, né? Na Câmara Legislativa com ele, as pautas federais nós vamos estar junto, e o Executivo com o governador, a gente fazer bem essa articulação. E, principalmente no legislativo, o papel do deputado, tanto distrital quanto federal, que vai nessa linha do que o Nelson falou, é a questão da fiscalização. As coisas estão acontecendo porque nas mais diversas áreas não tem fiscalização, é tudo uma tremenda caixa preta. Quando a gente vai falar de transporte, esses contratos com as empresas de ônibus não tem transparência. Hoje a gente porque, né, o dinheiro é público, né, o GDF paga por contratos assinados e não pelo que realmente é prestado, pelo quilômetro rodado. Você contrata ali, né, no papel aceita tudo, você diz que vai ter tantas viagens, paga por isso, quando na realidade não é isso que acontece, e fica por isso mesmo, é o dinheiro indo para o ralo. Essa questão do BRB, né, também faltou fiscalização no processo inteiro, não foi uma coisa da noite para o dia. Então, nós temos essa ciência e da necessidade do papel fiscalizador, e também por conhecer o Congresso, a gente sabe, ele é basicamente diálogo, né? Política é construção, é negociação, é ter partido forte lá dentro para que as nossas pautas realmente avancem. Então, a gente tem, sim, como canalizar essa energia para realmente não ficar mais uma entre 513, né? O Nelson também aqui entre os 24, para que a gente canalize a energia e consiga aprovar os projetos, fazer as alterações necessárias e fiscalizar todo nas mais diversas áreas, né? Saúde, segurança, educação, a gente fazer isso juntos. Muito bem. Vou fazer uma colocação aqui. Nada de ideologia, apenas questões relacionadas aos fundamentos científicos de cada questão que eu coloco, certo? Você é doutora ou é pós-graduada em economia, que você falou? Isso, mestrado. Ok. E o Nelson também segue essa mesma linha da economia, Nelson? Não, a minha formação é em relações públicas e me especializei em marketing pela FGV, tem uma especialização, okay, né? Um MBA. E o cooperativismo de crédito foi que me deu a oportunidade de conhecer sobre economia, sobre finanças. Okay. 21 anos dentro do cooperativismo. A pergunta que eu vou colocar, ela é sensível, delicada, e ela exige coragem para falar o que realmente é, porque falar se fala, mas tem umas coisas que ninguém fala, certo? Eu sou, por natureza, um conservador. Eu sou um conservador, certo? Eu sou liberal. Eu sou liberal. Isso independente de político, independente de qualquer coisa. Até tem umas histórias que, de vez em quando, eu preciso contar para que as pessoas entendam o que aconteceu comigo na Câmara, essas coisas. E nem é bom também a gente ficar mexendo nisso, porque passou. Não... Mas vamos lá. O que eu quero falar é o seguinte. Eu tive uma decepção muito grande na política, na prática, porque a gente fala de umas coisas muito bonitas, na hora de fazer, as coisas não são bem assim, certo? Eu sofri uma situação de
observador, eu chamo isso de patrulhamento ideológico, que aconteceu comigo em 2022, e eu fiquei muito triste com isso. Eu quero ouvi-los agora, você é especialista numa coisa e em outra, que as duas caminham juntas, né? Eles vão para a Câmara eleitos, e, o primeiro, candidatos, a partir do dia 1º, vocês irão para a Câmara Distrital e a Vossa Excelência para a Câmara dos Deputados Federais. Escuto falar muito de liberalidade, de produção, de empreendedorismo, de uma porção de razões. Eu nunca vi ninguém citar o nome do Adam Smith, que, para mim, é um dos papas desse assunto. Acho que foi um dos primeiros revolucionários dessa questão do que é liberalismo, né? E no livro dele, A Riqueza das Nações, ele diz assim: a riqueza de um país, de uma nação, não deve ser medida, aliás, deve ser medida pela vida de seu povo e não de seus príncipes. Metaforicamente, é mais ou menos o que acontece no Brasil. Qual é a sua visão, Carol, sobre liberalismo? Eu concordo, né, plenamente com o que o senhor disse. Eu também sou uma liberal e acredito que a gente precisa realmente de um mercado livre, aberto, concorrência. A concorrência ela é necessária nas mais diversas áreas. Volto a falar da questão do transporte, né? Então, onde você tem concorrência, você puxa mais transparência, você tem condição de negociar melhor os preços, né? Então, isso também nas grandes empresas dos fornecedores de saúde, por exemplo, de equipamento, de tecnologia. Então, eu também defendo a presença do Estado onde precisa, né? Que são aqueles serviços essenciais, como a ponta, né? Saúde, segurança, educação, mas os demais. Precisamos das parcerias público-privadas, mesmo as grandes gestões, não vai ter dinheiro, e não precisa do Estado colocar dinheiro em determinadas áreas. Então, defenda as parcerias, defenda o privado, é quem gera emprego. Hoje, o nosso empresário, é difícil empreender no Brasil. O Nelson falando, ele tem essa experiência do cooperativismo, né, que é também um caminho muito bom de desenvolvimento, mas a gente precisa desburocratizar o ambiente de negócio, a gente precisa dar segurança jurídica para os nossos empresários. Então, foi feita há pouco a reforma tributária, que a gente não consegue entender regime antigo com regime novo, fica dois sistemas, né? Sou liberal também, profissional liberal, uma dificuldade de entender essa questão tributária, né? Então, a gente precisa desburocratizar o ambiente de negócio, estimular concorrências, estimular um mercado cada vez maior, mais livre e mais pujante. Nelson, qual é a sua visão de liberalismo, de economia liberal, de essas liberdades todas que nós abordamos aqui? Bem, eu me considero um liberal também, assim, eu acredito muito no Estado enxuto. Acredito muito que o Estado ele não consegue alcançar algumas castas da nossa sociedade, e eu entendo que o empreendedor é quem tem esse papel junto com o Estado. Então, a nossa ideia dentro da Câmara Legislativa é estar ao lado dos empreendedores do Distrito Federal. Acredito muito que o social ele se faz por meio da transformação da vida das pessoas, mas a transformação por meio do trabalho, por meio da oportunidade, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho. A gente tem um projeto aqui muito bacana. Nós temos uns meninos periféricos aqui no Distrito Federal. Eles se chamam... o movimento deles chama Movimento Cool Cats. Esses meninos se vestem com uma roupa, né? Só um minutinho aqui, que tem alguém me ligando aqui, vou dar uma... Pronto. Eu tenho esse movimento, como é que ele funciona? Esses meninos eles se vestem com uma roupa, que é a roupa de uma marca, uma roupa super colorida, tal, e esses meninos vivem no meio da criminalidade. Então, a gente abraçou esses meninos lá atrás, há coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, e quais são as nossas conversas? Quais são as nossas orientações para esses meninos? A criminalidade, ela existe, mas você pode fazer a escolha. Você hoje veste uma marca e você compra e vende essas roupas, porque eles têm um mercado paralelo ali onde eles compram e vendem essas roupas. Vocês precisam se tornar empreendedores.
é por meio do empreendedorismo, é por meio do trabalho, que vocês vão mudar as suas histórias, vocês vão mudar as histórias das pessoas que estão ao redor de vocês e das suas famílias. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito no Estado enxuto e acho que nós, como parlamentares, uma vez eleitos, nós temos a missão de levar isso para a sociedade e de oportunizar que essas pessoas elas possam caminhar com as suas próprias pernas. Olha, tem tantas coisas que eu gostaria de abordar, não tem que voltar para outras sessões, porque essas sessões muito curtas, elas não resolvem as nossas questões, certo? Eu tenho duas coisas muito picantes aqui para temperar esse almoço, que daqui a pouco ele vai chegar, e são temperos bem picantes para esse assunto aqui, certo? E o mais picante de todos eu vou deixar para a última rodada, né? Porque eu quero fazer só uma coisinha aqui que tem a ver com ela lá e tem a ver com ele aqui, né? Nós jogamos muito dinheiro fora. Muito dinheiro fora nós jogamos. E aí, são computadores que saem voando e pousam em algum lugar, são contratos que são remédios que apodrecem nas prateleiras porque foram comprados desnecessariamente ou em quantidades fora. Cara, tem cada um absurdo, que é um negócio assim que a gente não consegue explicar. Como é que nós podemos empreender uma jornada, todos juntos, eu da mídia, vocês lá dentro, para recuperar um pouco disso que nós perdemos e fechar essa torneira, dona Carol? Ney, nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, não faz menor sentido essas coisas acontecerem. Vai me falar que hoje a gente não tem um sistema. A gente faz isso na nossa casa, a gente sabe, gente, né? É só fazer na escala. Se entrou 5 seringas, tem que sair 5 seringas, né? Se você tem um controle populacional, se as unidades básicas são integradas, porque hoje é um absurdo, o prontuário não é digital, não é integrado. Eu vou na Ceilândia, faço um exame, mas depois eu consigo a consulta na Samambaia, não se conversa, gente. E aí é isso que você falou, é um absurdo. Como é que deixa medicamento apodrecer, sendo que, sabe, você tem uma farmácia central, você tem que saber o que vai para cada unidade, se uma está consumindo mais coisa, reorganiza isso, é fluxo básico e temos tecnologia para isso. Agora, não é feito porque tá interessante para alguém essa bagunça. Porque hoje, tecnologia e sistemas para as mais diversas áreas, nós temos condição de ter. Hoje, as cidades inteligentes, as cidades digitais, né? Você pega São Paulo, com grande experiência nisso. Aqui em Goiás, gente, sabe? As câmeras de monitoramento, centrais integradas de segurança, que você ali coloca todos os órgãos da segurança pública numa mesma sala, né? Porque isso você diminui pessoal, você já previne, porque quando você sabe que os ambientes estão controlados, né, estão sendo monitorados, você já inibe a violência e depois também, infelizmente vai ter, mas você consegue chegar mais fácil no criminoso, né, o roubo do carro, a placa na hora já... Então, assim, conversar com tecnologia é um caminho para a gente fechar essas torneiras que hoje estão abertas, infelizmente, para interesse de alguém, porque tecnologia, sistema, fiscalização tem condição de fazer e monitorar cada centavo do nosso dinheiro, do dinheiro público, até para remanejar para os setores que realmente precisam. Nelson. Ney, eu acho que a Carol foi cirúrgica quando ela traz a questão da tecnologia. Como ela foi muito feliz na fala, e eu acho que ficou muito claro para quem está assistindo a gente aqui, eu acho que a gente precisa falar do capital humano. A gente tem um problema no nosso país, né, Ney? A gente sabe que tem muita gente oportunista que se tornou parlamentar. A gente sabe que tem muita gente que utiliza a máquina pública em benefício próprio, em benefício de amigos, em benefício de grupos. E aí, trazendo para dentro da realidade do Distrito Federal, a gente precisa estar atento a isso, né? O Banco Master, como eu falei agora há pouco, ele é um caso. Como é que um deputado distrital aprova a aquisição de uma carteira podre sem saber o que tem dentro daquela carteira? Se eu não tenho expertise dentro do meu gabinete, eu vou contratar uma assessoria. Olha, analisa essa carteira aqui, por favor, do Banco Master, porque nós vamos colocar dinheiro público nessa negociação.
Foram 16 bilhões de reais, Ney. E, para além disso, Ney, eu acho que tem a questão realmente da caixa preta em vários órgãos dentro do Distrito Federal. A gente não sabe para onde o dinheiro escoa, para onde ele vai, né? O IGES é uma caixa preta, a SEB é uma caixa preta, a Neoenergia agora condenada a pagar 86 milhões de reais, porque não se sabe o que acontece ali dentro. Né? Uma denúncia que aconteceu no Ministério Público e eles vão ser obrigados a pagar, a devolver valores aos consumidores, né? Então, assim, a gente precisa renovar. Eu acho que parece clichê você falar em renovação, mas nós temos muitos parlamentares eleitos sem a mínima qualificação. Nós precisamos de pessoas qualificadas, preparadas. Nós temos deputados distritais que não sabem, e às vezes até a própria população não sabe, Ney, que um deputado distrital, como nós não temos municípios aqui, um deputado distrital ele acumula as atribuições de deputado estadual e de vereador. Esse cara tem que fiscalizar, esse cara tem que estar na rua. E o que a gente vê é um deputado trabalhando normalmente dentro do seu gabinete, no ar-condicionado, de portas fechadas, não recebe a população. E aí eu preciso trazer o peixe um pouquinho para mim. O Na Rodoviária é exatamente isso. Nós estamos na rua, conversando com as pessoas. E eu quero, lá na frente, caso a minha candidatura ela seja consolidada na convenção no dia 1º, e uma vez eleito, a gente levar esse trabalho para dentro da Câmara Legislativa, fazer um trabalho de portas abertas, ouvindo as pessoas, com as pessoas. Não é um mandato meu, é um mandato nosso, da população do Distrito Federal. Muito bem. Agora vai ficar mais picante, certo? Olhos nos olhos, quero ver o que você sente, saber o que você diz. Mãos limpas, conduta ilibadas, notório saber do ofício, 100% verdade. Esse é meu slogan, esse é meu mantra da vida, né? Vocês devem saber o como, né? Nesse momento de tanta conturbação, de tanta fake news, de tanto... Esse é o verdadeiro crime contra o país. Essa lei precisa ser revista. As pessoas que escrevem qualquer coisa sobre qualquer coisa contra a vida de qualquer pessoa, sem qualquer tipo de... nem de pesquisa, feito de má fé mesmo. Como é que nós vamos estancar essa sangria? Por favor, comece com você, Carol. Ney, isso é realmente um absurdo, né? As pessoas têm o menor compromisso com a vida das outras, porque com essa questão da internet, da rapidez que as coisas chegam, depois você não volta atrás, né? Primeiro aquilo, mesmo quando consegue, digamos, né, antigamente aquela questão do próprio direito de resposta no jornal escrito, a matéria era de página inteira, o direito de resposta era de rodapé. E hoje, então, com a internet, isso é muito grave. E é isso, é uma legislação que passa no Congresso Nacional, nós precisamos rever essa legislação, e Nelson, mesmo na Câmara Legislativa, vai poder ajudar muito, porque ele é da área de comunicação. Então, nós temos que ter muito cuidado. As pessoas têm que se responsabilizar pelo que elas falam. A pessoa acha que porque ela está atrás de um computador, de um telefone, ela pode tudo, e não pode ser desse jeito. Fora essa questão mesmo maior da tecnologia, do algoritmo, né, dessas grandes empresas, o que está chegando nas pessoas, e aí vem uma preocupação muito grande com as crianças e os adolescentes, com forma de controle por parte dos pais, e aí, por outro lado, vamos falar de liberdade, de censura, não é nada disso, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde, principalmente saúde mental. Com o que esses adolescentes estão sendo bombardeados, o que está chegando dentro da casa das pessoas e a gente não consegue, muitas vezes, ter esse acesso, a quantidade de informação e a qualidade delas, isso é muito preocupante e é uma pauta que precisamos enfrentar no Congresso e enfrentar com todo mundo à mesa, conversando com as big techs, com os pequenos, com os jornais, gente, tem que ter responsabilização, tem que saber de quem é, tem que ter escala de responsabilidade. Ah, não, a plataforma eu só coloquei, eu não tenho nada a ver com...
sabe? Nós estamos falando de violência, de pedofilia, de estupro, de automutilação. Então, assim, precisamos enfrentar com todos à mesa, mas com a preocupação não pode ser econômica, não pode ser com quem está ganhando dinheiro, a preocupação tem que ser com a ponta, tem que ser com quem está recebendo essa informação ou com quem está tendo a vida destruída por isso. Essas fotos, até voltamos a falar da IA também, né, que, claro, é importante para muita coisa, mas é um perigo, gente, quando você expõe uma foto de uma adolescente, sabe, às vezes, né, sem roupa, que não é nem a foto da pessoa, depois você não volta atrás. Então, isso tem que ser enfrentado, e a experiência do Nelson na área de comunicação, a técnica que ele tem, vai somar muito. E como ele falou, nós vamos trazer todos os especialistas e debater, mas essas leis têm que avançar no Congresso. Nelson. Ney, eu acho que está claro para você, porque para mim tem sido, e eu preciso dizer isso aqui, para mim tem sido um prazer caminhar com a Carol. A Carol é uma mulher. Sempre que ela fala de um tema, ela fala com muita propriedade. E o que ela falou agora só consolida aquilo que eu acredito. Eu acho, Umberto Eco foi um dos grandes filósofos contemporâneos da história. Um filósofo italiano, acho que ele faleceu em 2016, se eu não me engano. E Umberto Eco disse o seguinte: a internet deu voz aos imbecis. E quando Umberto Eco diz que deu voz aos imbecis, ele não está criticando todos os usuários da internet. Ele está criticando exatamente os generalistas. São pessoas que leem um texto sobre filosofia, e eu vou pegar esse mesmo gancho, e se acham entendedores profundos de filosofia e querem vender cursos na internet sobre filosofia. Querem vender cursos na internet de algo que eles nunca fizeram na vida. E a população cai. E a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa divulgar isso para as pessoas. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente não pode confundir com criminalidade. Crimes cometidos no ambiente cibernético, eles precisam ser responsabilizados, as pessoas precisam ser punidas. E, para isso, a gente precisa mexer na legislação. Ninguém está falando aqui de coibir as pessoas, sabe, de impedir que as pessoas se expressem, mas crimes precisam ser combatidos e criminosos precisam ser responsabilizados e presos. Muito bem. Olha, ganhamos nota 10 aí, viu? Muito bom essa entrevista de vocês aí. Me orgulha poder participar disso com vocês. Bom, que bom, Ney. Feliz de receber. Me agradece. Recebê-lo e recebê-la. Viu, Carol? Agora eu vou... Pode. Não, a gente que fica muito feliz de estar podendo participar desse espaço tão importante para a gente. Ainda mais com o Ney, né, Carol? Exatamente. Eu acho que isso aqui é o que resolve o problema lá fora. Pessoas que sabem o que estão falando, por que estão falando e como resolver, porque se não tiver uma perspectiva de como resolver as coisas que estão no submundo desse esgoto, nós não vamos chegar em lugar nenhum, vai ser sempre assim, não, amanhã a gente vê. Então, vocês falaram uma coisa aí que até mexeu comigo um pouco, porque há 10 anos, quando eu começava a fazer, eu e Cazé e Jordão, e uma porção de malucos que se encontrava lá na Twitch, que era uma empresa de games, e cada um sonhava em fazer a maior televisão do mundo. O Cazé conseguiu fazer a dele, primeiro que todo mundo, né? Eu estou tentando fazer uma pequena ou média aqui na área da cultura, do jornalismo, da informação, que é a minha área de atuação a vida toda, e eu adoro fazer, gosto muito de fazer. Mas vocês falaram uma coisa muito interessante, porque naquela época eu fui crucificado, quase até que mandaram me prender, porque eu estava pregando a supressão da liberdade de expressão. Não. Eu falei o seguinte, com relação a essa questão do Humberto Eco, que eu tenho uma filosofia parecida com a dele, talvez até muito igual, e nessa época eu falei isso. Me perguntaram como que eu via a evolução da internet, que foi muito, muito rápida. Acho que foi um dos eventos da humanidade mais rápidos. O rádio demorou 50 anos, o telefone demorou 40 anos, a aviação demorou um século. Aí eu falei, olha, a internet em breve será uma grande multidão de amebas, cada um com um megafone na mão. Eu estou errado?
De jeito nenhum. Eu sou filósofo, aprendi. Nossa, eu adivinhei. Esses coaches, né, pondo as Nossa, maluquices, curso de tudo, né? Ser verdadeiro feliz, festival, fazer não sei o verdadeiro quê. festival dos absurdos. Gente, É. seria muito bom conversar mais com vocês, mas estão me cutucando aqui toda hora. Ai, meu Deus. Eu vou jogar isso fora, essa bagaça. Fico muito feliz de participar com vocês nisso, e agora eu quero aí, não tem um limite de tempo aqui, porque a liberdade de expressão é essa. Você não tem que resumir suas palavras. Conte seu pensamento com toda a transparência e lucidez e luminosidade que você pode, né? Rodadinha final, professor Nelson Neto. Rapaz, não, depois nós vamos conversar, nós vamos esticar isso aqui mais 2 horas, né? Essa é boa, essa é nova também, estou inventando isso hoje, né? Considerações finais para o nosso programa de hoje. Eu convido Vossa Excelência, o senhor Nelson Neto. Diga aí, senhor Nelson Neto. Ney, eu acho que se eu posso deixar aqui uma consideração final para quem está nos assistindo, você, como cidadão, como eleitor, fique atento, preste atenção nas pessoas que você vai escolher para representar você. Mesmo que não sejam eu ou a Carol, esse representante, ele tem que ter condições de te representar lá dentro. Pesquise a vida, pesquise a história profissional, as conquistas realizadas por essa pessoa, porque eu procurei, ao longo da minha jornada profissional, deixar legados, exatamente pensando que onde eu estivesse no futuro, eu teria construído algo importante não só para mim, mas para as pessoas que fazem parte da minha vida, do meu convívio, do ambiente de trabalho. E quando eu tomei a decisão de entrar para a política, eu sabia que eu precisava ser diferente de tudo que a gente está acostumado a ver na política no Brasil. Temos parlamentares íntegros, pessoas boas, bem-intencionadas, temos, mas o número é muito reduzido. Então, vou dizer para você o seguinte, eu sou um cidadão comum, nunca me imaginei na política, mas eu tenho o desejo de ver uma política diferente e tomei a decisão de me colocar à disposição da população do Distrito Federal, não só para fazer uma política diferente, mas para ser um candidato diferente, qualificado, conhecendo a legislação, alguém que conhece os problemas da população do Distrito Federal. Então, por isso eu me coloquei à disposição. Então, faça isso, pesquise. Não vote nas pessoas porque alguém está indicando, sabe? Vote, conheça o seu candidato. Isso é consciência eleitoral. E é isso que vai possibilitar que a gente acredite na mudança da política no nosso país. É buscando, é entendendo, é estudando. É isso, Ney. Vossa Excelência, professora doutora Carol Fleury, que a senhora tem para dizer em suas considerações finais? Primeiro, agradecer muito esse, né, bate-papo, né, entre a gente aqui, que é realmente muito produtivo, com 2 pessoas que eu admiro muito, que é o senhor e realmente o Nelson Neto. E vou na linha do que Nelson disse, gente, sabe? Se você está satisfeito com o que está, e tudo bem, né? Continua, mas eu não acredito que as pessoas possam estar satisfeitas com mulheres morrendo na hora do parto dentro de hospital, né, com a insegurança que a gente está vivendo, com a falta, né, hoje da maioria dos serviços públicos sem funcionar. Então, a gente não deixe de votar. A política é o caminho da transformação, sim. É por ela que a gente tem condição de mudar, de melhorar. Então, o seu voto vale muito para você, às vezes, por uma necessidade momentânea, né? Essas pessoas que vêm, às vezes, com muito recurso, mas que já estão aí há tanto tempo e nada fizeram. Então, use o dia, use o seu maior instrumento. A democracia é o nosso maior sistema, é o melhor sistema que tem realmente político, mas a gente precisa saber votar, a gente precisa saber escolher nossos candidatos, porque isso vai mudar a história, isso vai mudar, você transforma a vida das pessoas e a política tem que ser para isso. E aí nós colocamos, né, Nelson à disposição para a Câmara Legislativa, eu realmente para a Câmara Federal, com a certeza que dá para fazer. A gente precisa viver mais e
viver bem, a gente tem que parar de perder tempo nas filas, dentro dos ônibus, e poder isso se repercutir em qualidade de vida. Então, é o que a gente quer, é poder, ouvindo as pessoas, construindo juntos, mudar, transformar a vida de quem realmente precisa, e a política é esse caminho, e dia 4 é um dia, 4 de outubro, um dia importante para a gente fazer o resgate de Brasília. Brasília é grande, Brasília é capital, Brasília é para ser modelo nacional, não pode estar passando pelo que estamos passando. E aí o Ney vai me cutucar com o olho aqui, parar senão a gente fica conversando aqui, mas é realmente um prazer estar aqui falando com cada um de vocês que estão nos assistindo, e realmente olhem com atenção, nos sigam nas redes sociais, Carol Fleury, Nelson Neto, né, na rodoviária. Nelson Neto DF e o Na Rodoviária com o Nelson Neto. E nos ajude, deem boas soluções, sugestões. Nós vamos construir esse projeto junto com vocês que estão nos assistindo. Para vocês, sabedoria, lucidez, paz e luz nessa jornada que não é fácil. Amém. Amém. Boa sorte.